Sejam muito bem-vindos. Assédio processual é um conceito que está presente em diversas obras que tratam sobre a ação de portadores do transtorno da personalidade narcisista. Ainda não consta literalmente em nossas leis, mas há diversos projetos, inclusive objetivando a incriminação, bem como a criação de mecanismos associados à Lei Maria da Penha, que trata da violência psicológica contra a mulher. Já aparece na doutrina e em decisões judiciais, à medida em que avançam os estudos sobre abuso psicológico ou violência psicológica e seus congêneres. Veremos então como enquadrá-lo, bem como algumas medidas que podem ser tomadas como precaução frente a essa prática, a qual pode configurar um tipo de perseguição muito destrutiva, tanto do ponto de vista psicológico quanto patrimonial. O assédio processual também é denominado como abuso processual ou ainda assédio judicial. Normalmente, combatido pelas instituições do Poder Judiciário, pode ocorrer em diversas situações, nas quais uma pessoa, de forma temerária, se vale do judiciário para punir, tirar o sossego, intimidar ou vingar-se. No Brasil, a solução ainda é considerar o assédio processual como litigância de má-fé, segundo o que está definido no Código de Processo Civil, artigos 79, 80 e 81. Os quais definem obrigações das partes no processo e quais são as atitudes que podem levar a uma condenação. O assédio processual pode ser empregado para impedir o exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, manifestações públicas, opiniões, críticas e manifestações de pensamento, figura conhecida no direito norte-americano como Strategic Lawsuits Against Public Participation, manejo da lei contra manifestações públicas. A prática é conhecida ainda como chilling effect, ou efeito resfriador ou inibidor. Em julgados do STF são encontradas menções ao efeito resfriador, mas é emblemático um caso em que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manifestou-se em 2019 a respeito do abuso processual por ocasião do julgamento de um processo envolvendo divisão e demarcação de terras. No texto do julgado consta o seguinte: embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais. Na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, também consta que a definição de assédio processual vem se consolidando na jurisprudência do TST, no fato de uma das partes se utilizar de maneira reiterada e de forma abusiva do mesmo ou de diversos tipos de mecanismos processuais com o propósito de incutir na parte adversa o sentimento de angústia e aflição no tocante ao almejado encerramento do processo. Há ainda no direito comparado outra expressão que é sham litigation e que está mais associada ao direito comercial. Trata-se de ações embasadas em argumentos sem possibilidade de sucesso, constituindo-se em uma farsa para criar pressão, impedindo a entrada ou expansão de um concorrente. As manifestações judiciais elencadas acima não mencionam atuação de narcisistas, mas servem para reforçar que o assédio processual é motivo de preocupação dos operadores do direito. O comportamento de narcisistas diante do judiciário, entretanto, é mencionado na literatura que aborda o assunto.
Vejamos 2 trechos colhidos de obras analisadas. Afirma Ramani Durvasula que os tribunais não se importam se seu parceiro tem traços de personalidade narcisista. Pessoas com esses estilos de personalidade são frequentemente mestres em manipular os personagens em um divórcio tóxico, incluindo advogados, juízes, mediadores, terapeutas familiares e avaliadores de custódia. E segundo Debbie Mirza, alguns narcisistas levarão você a um tribunal o máximo que puderem. É estranho quanto tempo e energia eles gastam tentando tornar sua vida o mais miserável possível. Isso acontecerá com alguns sobreviventes, mesmo anos após uma separação ou divórcio. Sobreviventes é como são chamadas as ex-vítimas de narcisistas. Táticas tipicamente narcísicas, normalmente utilizadas em escala pessoal, se assemelham ao que ocorre quando o sujeito é alvo de um ou mais processos judiciais, dando uma ideia superdimensionada sobre o poder que o autor detém, o que pode chegar a implantar uma situação de terror na mente da vítima. O poder judiciário, nesse caso, será o terceiro de uma indevida triangulação. Narcisistas são especialistas em praticar a inversão da culpa. Provocam uma vítima até que ela reaja. Essa reação da vítima pode ser deflagrada por espírito de revolta em face dos abusos, vindo acompanhada de palavras ditas em voz alta e gestos facilmente visíveis. Assim, para um narcisista, que já é especialista em conquistar a simpatia de grande número de pessoas desavisadas, não é difícil conseguir testemunhas para se defender ou ingressar com um processo contra a pessoa que é, na verdade, a real vítima. Em um divórcio, uma das partes pode transformar o processo de separação em uma interminável batalha judicial, com utilização de reiterados processos ou manejo de infindáveis recursos, objetivando infernizar a vida da outra parte. Advogados têm publicado livros e utilizado a internet para divulgar o tema. No Brasil, também já há escritórios especializados, alguns voltados para direito de família. O divórcio com um narcisista maligno, um tipo que está na fronteira com a psicopatia, nunca será pacífico. Haverá alienação parental, pois a luta pela guarda é mais um meio de tortura psicológica. Aquela pessoa que não mais alimenta a falsa personalidade do narcisista tem que ser punida. Conforme assevera Curti Mendonça, haverá manipulação de provas, testemunhas e campanha difamatória. O cenário será de exaustão emocional e financeira. Quando o narcisista usa seu repertório de ameaças, é comum que diga à vítima que os argumentos dele são irrecorríveis, comparando a situação a um processo judicial. Ele ameaça a vítima de que vai ingressar com um processo, ou, se houver a possibilidade dela ingressar, afirma que ele terá meios de inverter a situação. Fará afirmações de grandiosidade, como "ninguém mexe comigo", ou, segundo afirma Ramani Durvasula, dirá que eu verei você na corte. Argumentará que o réu fala por último e que isso o favorecerá. Chega em um ponto em que ele ajuiza efetivamente um processo. Quando privado da proximidade com a vítima, o narcisista usa a corte para continuar os abusos. Usa demandas levianas, fazendo com que a parte contrária tenha gastos com advogados. Prepara armadilhas, fazendo com que haja reação para que possa chamar a polícia. Comete perjúrio,
e usa lacunas da lei para fugir à responsabilização. Eles pensam que estão acima da lei e que nunca serão punidos. Praticam vexatious litigation, ou litigância vexatória, que pode incluir assédio ao advogado da outra parte. Uma das características comuns dos litigantes vexatórios é a personalidade narcisista. As normais regras de conduta de um processo judicial não se aplicam a eles, pois são especiais devido ao fato de alegarem, por exemplo, que já sofreram abusos. É necessário estabelecer uma distinção entre a ação predatória, que é o ingresso de inúmeros processos semelhantes com alegações iguais visando a obtenção de vantagens pecuniárias, como às vezes ocorre contra instituições financeiras, diferenciando-a do assédio processual, que é aquele que tem a finalidade de perseguir, intimidar e perturbar a outra parte, muitas vezes por vingança. Nem sempre o ajuizamento de inúmeras ações, mesmo em matéria do direito de família, significa a ocorrência de assédio processual, conforme assentado em uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que diz o seguinte: o ajuizamento de diversas ações em desfavor da parte, por si só, não pode ser considerado como abuso ao direito de litigar, mormente em se considerando tratar-se de relacionamento conturbado, com términos e recomeços, que implicaram o ajuizamento e posterior desistência da ação no período em que as partes estavam separadas. Assim como o ingresso de várias ações não significa que a parte esteja assediando, penso que há situações em que um único processo judicial pode ter a finalidade de assediar, principalmente se a parte manejar meios procrastinatórios, como é o caso de recursos infundados, para causar a máxima duração do processo. Um narcisista em um processo vai se valer principalmente do testemunho de seus ajudantes, os denominados macacos voadores, pessoas que conquistou com seu falso carisma, as quais, em muitos casos, estarão dispostas a colaborar, devido a antagonismos anteriores com a pessoa assediada ou, muitas vezes, por pura inveja. Por isso, é importante que uma vítima, ao perceber que está sendo abusada psicologicamente, procure manter um diário com dia e hora dos acontecimentos, bem como provas referentes ao uso de meios cibernéticos, com uma breve descrição de fatos associados. Às vezes, somente ela será capaz de entender essa associação, pois muito da comunicação abusiva será de duplo sentido e em código. Quanto ao uso dos meios cibernéticos, é conveniente que mensagens com ameaças, por exemplo, sejam objeto de um registro denominado ata notarial, confeccionada por um órgão policial, a fim de preservar dados para a posteridade. Mesmo com essas precauções, não devemos subestimar a capacidade de um narcisista em mentir de forma convincente e demonstrar infindável criatividade em se tratando de distorcer a realidade. E para concluir, um aspecto positivo é que estamos avançando cada vez mais em relação a esse tema. Muito grato pela atenção.